Que bênção nesta noite podermos celebrar a ceia, podermos celebrar também a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria falar nesta noite sobre a importância da ressurreição. Normalmente nesta época se evidencia muito a morte de Jesus. Claro que nós não podemos desprezar de forma alguma, mas muitas vezes se evidencia a morte e não a ressurreição, ou talvez pouco a ressurreição. Jesus não apenas morreu na cruz por nossos pecados, mas Ele também ressuscitou. O túmulo não pôde segurá-lo. A morte não pôde vencer o Senhor, porque Ele ao terceiro dia ressuscitou. Os evangelhos registram a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Apesar da morte atualmente ser mais mencionada, principalmente na sexta e no sábado, quando se fala sobre isso entre nós, entre o povo de Deus, se fala mais sobre Jesus morreu, a paixão, Jesus foi à cruz, morreu no nosso lugar, e de fato tudo isso é verdade, mas nós precisamos falar da ressurreição, e nessa noite eu quero falar sobre isso, e a ênfase do testemunho da igreja de Atos, da igreja primitiva, estava também, se você for examinar, a ênfase da igreja estava na ressurreição de Jesus e não somente na sua morte. Por que a ressurreição de Jesus foi considerada tão importante pela igreja primitiva, pela igreja de Atos? Quais os significados, quais as consequências que a ressurreição de Jesus, do nosso Senhor, trouxe para nós? Em primeiro lugar, eu gostaria de mencionar que a ressurreição de Jesus, ela valida o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vamos ler o que diz 1 Coríntios capítulo 15. Abra sua Bíblia, ou se for projetado, acompanhe por favor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. O verso 15 diz: mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitarem, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Até aqui. O que é validar? Validar é tornar válido. Validar é declarar válido. Legitimar. Validar é legalizar. Validar é ratificar. Validar é aprovar. Validar é autenticar. A ressurreição do nosso Senhor Jesus, ela valida o seu sacrifício na cruz. O que é então? Se não entendermos e reconhecermos que quando Jesus, ao terceiro dia, Ele vencendo a morte, Ele foi tirado daquela tumba, daquele lugar onde ele foi, o seu corpo foi colocado, e ali ele foi declarado a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, validou o que ele fez na cruz.
2 dias antes. Olha que tremendo. O que o apóstolo Paulo quis dizer com esse texto é que a ressurreição de Jesus é o que autentica o seu sacrifício. Ou seja, se Jesus ele não tivesse ressuscitado dos mortos, a sua morte não teria sido, ou melhor, a sua morte na cruz, ela teria sido inútil para nós. Não apenas a obra de Jesus foi validada pela sua ressurreição. De acordo com o apóstolo Paulo, a sua identidade como filho de Deus também foi. Veja o que diz em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 diz assim: e que mediante o Espírito de santidade foi declarado com poder filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. Deixa eu ler aqui na minha tradução, que essa tradução aí que foi colocada está estranha. Só um instante. E que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É isso mesmo que foi colocado. E Romanos 4:25. Olha só. Ele foi entregue à morte por nossos pecados, e ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Diga comigo, Jesus foi ressuscitado para a nossa justificação. Antes ele é entregue à morte para perdoar os nossos pecados, para nos salvar. E ao terceiro dia ele é ressuscitado para a nossa justificação. Que tremendo. Em segundo lugar, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, além de validar o que ele fez na cruz, a ressurreição possibilita uma nova vida. Diga comigo, possibilita uma nova vida ao crente em Jesus. A ressurreição, ela possibilita a você uma nova vida. Olha o que diz 2 Coríntios 5:15. Pedir que coloque, por favor. 2 Coríntios 5:15. Nós já lemos, vamos ler de novo. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por mim e por você, e ele nos ressuscitou. Morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Você não pode mais viver para si mesmo, porque Jesus morreu por nós, para que nós vivêssemos a vida que Ele nos deu. Quando nós experimentamos, temos a experiência, melhor dizendo, de uma nova vida, de um novo nascimento em Cristo, isso só é possível porque Jesus ressuscitou dos mortos, senão não seria possível. Em 1 Pedro 1:3, o apóstolo Pedro ele diz, para ele pelo menos, nós entendemos ele dizendo isso, o cristão ele só pode ser regenerado, ou seja, o crente em Jesus Cristo, ele só pode nascer de novo por causa da ressurreição de Jesus. Olha lá, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Pode colocar o próximo, versículo 4.
1 Pedro 1,4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para você. Aleluia. Você vai para o céu? Sim ou não? Glória a Deus por isso, eu também vou. Jesus, ao ressuscitar dos mortos, ele vence a morte. Ele vence o pecado, ou seja, ele vence a morte e o pecado. E a Bíblia diz que assim sendo, aquele que está nele, que está em Cristo Jesus, crê nele, morreu para o pecado, e ele ressuscita agora para uma nova vida, conforme a vontade de Deus. Olha que tremendo, Romanos capítulo 6, verso 4, obrigado. Portanto, fomos sepultados com Jesus na morte, por meio do batismo, a fim de que, se pois nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Então, quando Jesus ressuscitou dos mortos, pode deixar aquele verso. Olha o que Paulo está falando. Se pois nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, diga comigo, logo, eu também ressuscitei em Cristo Jesus. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Hoje nós estamos felizes porque é uma data tão comemorativa, tão importante para nós. E muito mais é quando nós pensamos que quando Jesus ressuscita dos mortos, Ele também nos ressuscitou com Ele. Nós fomos ressuscitados com Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Ou seja, a ressurreição de Jesus, ela nos possibilita termos uma nova experiência com Deus, um nascimento novo, uma nova vida através de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a ressurreição de Jesus, ela nos assegura, ela nos garante a ressurreição do último dia. Olha que maravilha. 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo diz, porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí Paulo continua dizendo que aqueles que já morreram antes vão ter primeiro a oportunidade, depois nós, os que estamos vivos. Paulo está falando sobre o dia em que o Senhor virá se encontrar conosco. 4 vezes nesse capítulo 6, 4 vezes no capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus ele se refere à ressurreição do último dia. Vamos acompanhar, eu quero que você abra comigo em João. Evangelho de João, capítulo 6. Diz assim no verso 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, diz o Senhor. Aleluia. O verso 44 fala assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia, diz o Senhor. E o verso 54, ele diz: todo aquele que come a minha carne
e que bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Precisa de mais prova? Jesus está repetindo aqui, só nesse capítulo aqui, nós já vimos 3 vezes ele dizendo, eu ressuscitarei no último dia. Olha que bênção. Nós seremos ressuscitados com Cristo. Que ressurreição é essa que a palavra está falando? Esta é a ressurreição dos mortos em Cristo, que vai acontecer quando voltar. Paulo falou sobre isso agora nesse texto que nós acabamos de ler de Tessalonicenses. E de acordo com ele, de acordo com o apóstolo Paulo, essa ressurreição, ela está assegurada por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele ressuscitou ao 3º dia, nós também seremos transformados, ressuscitaremos em Cristo Jesus. Abra comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus no verso 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Quem é que ressuscitou Jesus ao 3º dia? Deus. Não foi Jesus, sendo ele ali o Filho, que decidiu, agora eu vou viver novamente. Não, o Pai veio até ele, o Pai o retirou dali, o Pai o fez viver novamente para si. O Pai cumpriu a promessa, quando enviou o seu Filho, que ele cumpriria com o seu propósito de morrer, de nos salvar, de perdoar os nossos pecados, e que seria ressurreto dentre os mortos, conforme as profecias já haviam falado. Deus vai até ali. Você consegue imaginar isso? Eu fico pensando como foi aquela noite, como foi aquele dia do sábado, como foi aquele momento, o corpo de Jesus estando ali dentro, e Deus o Pai indo até aquele lugar com seu poder, determinando a ele, filho, volte agora para mim, levante dos mortos. E Jesus então é tirado daquele lugar. E pela manhã, no domingo, ele já é visto pelas mulheres que o seguiam no seu ministério, serviam a ele com amor, com bondade. Depois com os discípulos, Pedro e os seus discípulos, que vão ali e tem esse encontro com ele, e depois ele vai e se manifesta na casa dos discípulos, se mostra para eles, para que eles possam ter a convicção, a certeza daquilo que ele já havia falado que aconteceria. Ele se faz mostrar, agora estou ressurreto, se cumpriu o meu propósito, o meu Pai veio ao meu encontro e me ressuscitou dentre os mortos. Ó morte, onde está o teu aguilhão? O apóstolo Paulo fala. Onde está a tua força castigadora, os teus espinhos, as tuas agulhas sobre mim? Foi vencida a morte quando Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, e ali está vazio aquele túmulo, porque ele já não está mais ali, ele está na glória, sentado à direita do Pai, aguardando por mim e por você, para que juntos nós possamos um dia estarmos na presença do nosso Senhor. Você pode dizer glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Cristo ressuscitou dentre os mortos. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo, no capítulo 4,
versículo 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, quem é que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Deus. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Olha que tremendo! Deus irá nos ressuscitar também. Um dia nós estaremos na presença dele, aleluia! Glória a Deus. 1 Coríntios 15, mais uma vez, volte lá no capítulo 15, que diz o verso 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Assim diz a palavra do Senhor. Queridos, nós temos a garantia de que Jesus Cristo, por ter sido ressuscitado dentre os mortos, nós também, nós que o recebemos, nós que decidimos nos tornar, por causa da graça dele, nos tornar seus seguidores, seus servos, nós também seremos ressuscitados no último dia, para a honra e glória do Senhor. Amém?